Manual da Mulher Solteira, tudo o que você precisa saber para se dar bem nessa fase da vida. Esse é exatamente o tema da nossa Masterclass de hoje. Olá, minha deusa maravilhosa! Seja muito bem-vinda ao meu canal. Muito prazer. Se você não me conhece, ainda caiu de paraquedas por aqui. Eu sou Gabriele Perobelli, mentora de relacionamentos e energia feminina. E Deusa, esse conteúdo faz parte do meu programa exclusivo de Masterclasses gratuitas, que são conteúdos aprofundados com temáticas que vão te ajudar a atrair um homem de valor e conquistar um relacionamento de amor e parceria. E ó, tudo isso sem joguinhos emocionais, tá bom? Então bora lá, minha deusa! Por que eu tive esse insight, né? Essa ideia de trazer para você aqui um manual sobre coisas que você pode fazer, pode colocar em prática aí na sua vida nesse momento que você está solteira. Porque eu me peguei pensando nisso recentemente, como a maior parte dos meus conteúdos é voltado para mulheres solteiras. Muitas vezes, para eu conseguir lembrar e identificar o que essas mulheres precisam fazer, eu preciso tentar me colocar na situação delas. Eu hoje sou casada, minha rotina é diferente, a minha dinâmica de relacionamento é outra, as minhas crenças, a forma como eu me enxergo como mulher, a minha visão da vida, né? A nossa visão da vida muda também, dependendo se a gente tá num relacionamento ou não. Então, por vezes, eu preciso me pegar pensando, tá, Gabi, o que aconteceria se você se separasse hoje, né? O que você faria? E tive vários insights poderosíssimos aqui, Deus, sabe por quê? Principalmente porque eu comecei a estudar sobre relacionamentos mesmo faz uns 7 anos mais ou menos. Desses 7 anos pra cá, há 5 deles eu já estou com o meu marido. Só que a cada ano que passa, eu entendo mais e mais sobre dinâmica de relacionamentos, como viver a solteirice de uma forma plena. Principalmente agora que eu construo conteúdos, eu estudo muito mais sobre isso do que de fato na época que eu tava solteira, tá? Então a cabeça que eu tenho hoje em dia é muito diferente. Apesar de que fiz muita coisa que eu me orgulho dessa época, muita coisa que me ajudou, me fez eu me dar bem, mas outras eu poderia ter explorado melhor. E eu vou trazer para você aqui no conteúdo de hoje, com a cabeça que eu tenho hoje e que pode te ajudar na sua vida aí também. Então, Deusa, vamos lá. A gente precisa entender o seguinte. Existem duas questões que a gente precisa falar, tá? A primeira é que ser solteira é diferente de estar solteira. Você não é solteira, você está solteira. Cuidado para não se impregnar com essa identificação, tá bom? Mesmo que você esteja solteira há muito tempo, mesmo que você nunca tenha tido um relacionamento ou relacionamentos longos, você não é solteira, você está. Por quê? Porque a solteirice, ela é uma fase da vida. Fase essa que é importantíssima quando a gente é mais novinho. Claro que tem pessoas que iniciam relacionamentos desde novinhas. Eu, inclusive, fui uma dessas pessoas, tá? E, assim, pensando com a cabeça de hoje, talvez eu tivesse curtido um pouco mais antes de entrar tão cedo num relacionamento assim. Mas, fato é que quando a gente é mais novinho, quando a gente é adolescente, é a fase que predomina. E depois que a gente termina um relacionamento, também é importante a gente curtir essa fase de solteirice, tá? Mas o que eu quero dizer com isso, né? Porque talvez você esteja se perguntando, mas Gabi, na verdade essa é a nossa natureza, né? Visto que a gente nasce sozinhos, né? Logo morreremos sozinhos. Sim, você nasce sozinha, mas você não morre do jeito que você nasceu. Você, a partir da sua vida, vai vivendo experiências e construindo coisas, construindo habilidades, aprimorando as suas capacidades, vai se desenvolvendo, desenvolvendo a sua inteligência, desenvolvendo recursos, né? Você não morre exatamente do jeito que nasceu. E toda essa experiência de vida, ela tem como ponte fundamental os relacionamentos, porque o ser humano é um animal que foi criado para se relacionar. Até por isso que a gente só pode reproduzir a espécie, procriar a espécie através de um outro parceiro. Então é através do relacionamento que você vai poder crescer mais, vai poder se desenvolver mais e vai poder, através de uma multiplicidade de experiências, ir construindo toda a sua vida aí. Mesmo que quando você morrer, você vai chegar lá do outro lado, né? E não vai ter o seu parceiro, o relacionamento, ele é uma ponte muito importante para você navegar pela vida, para você caminhar pela vida. Até porque, a não ser que você vá para o alto de uma montanha e se torne uma monja, você vai precisar se relacionar nesse mundão de Deus aí. E não só biologicamente, mas emocionalmente. Porque todo ser humano nasce com a necessidade de conexão emocional. Por isso que quando a gente nasce, a gente tem uma mãe e um pai, né? Os nossos primeiros laços de
conexão emocional e de família são formados ali. A partir do momento que a gente vai crescendo, a gente vai afrouxando um pouco esses laços e vai começando a desenvolver outros laços para criar a nossa família com o nosso parceiro e ter os nossos filhos, e aí sim o ciclo da vida vai se repetindo. Essa é a natureza da vida. Deus, eu não tô falando que isso é uma regra, tá? Você tem que casar e ter filhos, não é isso, mas tô te dizendo como funciona a dinâmica dos ciclos da vida e a perpetuação da espécie, para você entender que no final das contas, estar solteira é uma fase, que a natureza do ser humano é se relacionar e procriar, tá bom? Dito isso, a gente também precisa entender que não é porque é uma fase que nós temos que pular o mais rápido possível. A fase, ela precisa ser vivida, e bem vivida, com muita qualidade. Não acabei de falar pra você aqui que eu comecei a namorar bem novinha, mas se eu pudesse fazer essa escolha de novo, eu não vou falar voltar no tempo, né? Porque foi bom que aconteceu, me proporcionou muitos aprendizados, mas se eu pudesse fazer essa escolha de novo, eu com certeza não teria começado a namorar tão cedo assim, porque teve muitas coisas e muitos momentos que eu não vivi, que eu não aproveitei como eu poderia, e que com certeza teria enriquecido muito mais minha vida. Então, quando a gente aprende a olhar pra essa fase de solteira que vai acabar, tá bom? E depois que acabar já era. Depois que você entra num relacionamento sério, encontra o homem da sua vida, casa e acabou. O resto da vida do lado dele, né? Então, a fase de solteira, na verdade, minha deusa maravilhosa, vai ser a fase mais curta da sua vida. Por isso, tem que aproveitar. E não é porque, aqui entra o segundo ponto, né, que você está solteira que necessariamente você está sozinha. Muitas mulheres confundem, né, a questão de estar solteira com estar sozinha. Sentem-se carentes muitas vezes. Deusa, deixa eu te contar 4 coisas. Primeiro ponto, tá? Só é sozinha a mulher que não sabe se dar prazer, se dar sensações de bem-estar. Quando eu falo prazer, talvez venha uma imagem já de, sei lá, você com o vibrador ali, né? Também. Tá bom também, mas não é só isso, até porque o ser humano ele precisa de relações emocionais. Não acabei de falar pra você aqui que é importante a gente ter essa conexão emocional, só que isso não necessariamente precisa vir sempre de um homem. É claro que com o homem tem um gostinho a mais, é sempre mais especial, mas a mulher que sabe se dar prazer, sabe se proporcionar sensações de leveza, de alegria, de bem-estar, de conexão com outras pessoas, ela não se sente sozinha. Segundo, só é sozinha quem não pode contar consigo mesma. Muitas mulheres, por vezes, precisam de companhias, às vezes das amigas, às vezes de um homem, para fazer coisas, né? Para viajar, para ir para um bar, para fazer uma viagem, para fazer qualquer coisa, para estimular ela a fazer alguma coisa. Elas sempre estão buscando motivações externas e muitas vezes a mulher acredita que quando ela tiver um parceiro, ela vai ter a motivação externa para se exercitar, para comer bem, para viajar, para se proporcionar um jantar romântico. E aí, de fato, ela vai se sentir sozinha. Mas isso é porque ela ainda não aprendeu a degustar a própria solitude. Quando a mulher sabe que ela pode contar com ela mesma no final das contas para fazer o que ela quiser, que ela não vai passar vontade simplesmente porque ela não tem um parceiro ou uma amiga, ela aprende a valorizar a verdadeira solitude, que é aquela delícia que é a própria companhia dela e o silêncio. O silêncio, ele pode ser assustador no primeiro momento, mas quando você aprende a conviver com ele, ele fica tão gostoso, tão silencioso, porque você consegue ficar bem ali com os teus próprios pensamentos, com a tua própria energia, mas para isso você precisa cuidar dos seus pensamentos, orar e vigiar, e cuidar da sua energia. E se você tiver péssimos pensamentos e uma péssima energia, você não vai suportar ficar com você mesma. Terceiro ponto, só é sozinha quem entende que dentro da fase de solteira, você precisa correr atrás da vida, porque as coisas não simplesmente acontecem, não chegam simplesmente até você. E aqui entra uma questão de iniciativa, de energia, realmente de fazer, realizar e de ir atrás. O que por vezes falta em algumas mulheres. Algumas mulheres, elas só querem ficar no comodismo, naquela vida tranquilinha de ter toda uma programação feita no final de semana, saber exatamente o que fazer, saber exatamente com quem falar, o que falar, aquela rotina pré-estabelecidinha assim, né? Eu também gosto disso, deusa, mas a fase de solteira pede
pede movimento. E quando você tá solteira, você precisa correr atrás da vida. Mas não é um correr desesperada, é ir atrás da vida, é fazer as coisas acontecerem. É arquitetar os seus finais de semana, os seus feriados, as suas atividades, os seus encontros. É ir atrás das pessoas, é fazer reuniões, reunir as pessoas por você mesma. Porque não tem aquela estabilidade. Vida de solteira não tem estabilidade. Isso é um fato. Você pode olhar pra isso e falar que delícia, vou aproveitar isso então. Ou você pode ficar choramingando de que você quer estabilidade, 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 e aí ficar sofrendo aí sozinha, né? E o quarto ponto, e mais importante no meu ponto de vista, ponto de vista, né? Mas que só é sozinha quem não tem de fato uma conexão com Deus. E aqui eu não tô falando de religião. Você pode ter uma religião, ser super fervorosa, ir à missa todos os domingos. Isso não faz você ter uma conexão com Deus ou não. A tua conexão com Deus, ela é estreitada no seu dia a dia, na sua vivência diária, nas conversas que você tem com Ele. Quantas vezes no seu dia você para pensar nele, para se conectar, para agradecer, para honrá-lo, tanto em prece quanto nas pequenas coisas diárias que você faz pelos outros e pela comunidade que te cerca, para honrar a vida que Ele te deu, para deixá-lo feliz. É assim que a gente estreita a nossa conexão com Deus. E quanto mais conexão com Deus a gente tem, quanto mais forte ela é, menos sozinha a gente fica. Porque Ele sempre dá sinais, Ele sempre mostra as graças dele pra gente em todos os momentos da nossa vida e principalmente naqueles que a gente mais precisa. E por que é importante você aprender a ser solteira? Não é tão simples assim. A gente acha muitas vezes que sabe ser solteira, mas por vezes a gente não sabe não. Uma porque ninguém nos ensina, de fato, a gente vai aprendendo com as pessoas ao nosso redor, então o que as nossas amigas fazem, a gente vai lá e repete. Mas muitas vezes aquilo que elas fazem não é legal, não é bom, não é produtivo, não deixa a gente feliz e realizada. Ou quando a gente sai de um relacionamento de longa data, aí é mais difícil ainda, porque a gente quer manter os nossos padrões, hábitos, costumes de uma pessoa que estava em um relacionamento longo, estando solteira. Isso não vai dar certo, são duas fases diferentes, precisam de movimentações diferentes. Deusa, por que isso é importante? Se você não compreender isso, o que vai acontecer é que você vai encarar essa fase como uma grande tortura. Ai, que saco ser solteira. Não aguento mais. Vai querer arrumar logo um cara. Vai querer pular essa fase. Sempre focando no objetivo final e querendo que passe logo, né? É como se você estivesse num videogame e videogame tem fases, certo? Até chegar no chefão. O objetivo é chegar no chefão lá, tá tudo certo, a gente sabe disso. Só que se você fizer a fase correndo de qualquer jeito, né, quiser passar ali, não vai dar certo. Vai morrer em todos os bonequinhos ali, né? Vai perder suas vidas, não vai rolar. A graça do videogame, por mais que a gente tenha um objetivo final, não é só o chefão. Se você pudesse ligar o videogame ali e já cair na fase do chefão, não ia ter a mesma graça, o mesmo brilho. Ia ser chato, não ia motivar. O legal é a gente ir pulando as fases e aproveitando, descobrindo as coisas e desenvolvendo, né, algumas habilidades ali de pular e pegar uma moedinha, não sei o que. Isso é divertido pra caramba. E a fase de solteira deveria ser encarada desta forma também, como uma fase divertida para chegar no objetivo que você quer. Quando você quer chegar num objetivo a qualquer custo, querendo que passe logo, o que acontece é que você fica emocionada demais com os homens. Então, se o cara te trata bem, se ele fala que você é linda, que ele gostou de te conhecer, você já fica, ai meu Deus, ele gostou de me conhecer, é ele, e já sai com ele, já imagina quando vocês namorarem, casarem e tiverem filhos. Você nem tá saindo com o cara ainda, acabou de conversar com ele, já tá lá na frente, ó, emocionada. Isso vai fazer com que você se entregue muito rápido, então você já se doa, se joga de cabeça, e aí você pode fazer isso fisicamente, né, entregando o seu corpinho ali, transando com o cara nos primeiros encontros. Pode acontecer, pode não acontecer, mas principalmente emocionalmente. No seu coração, você já decidiu que é ele que você quer namorar, que é ele que vai dar certo e vai te tirar dessa fase de solteirice infernal que você tá vivendo. O que te deixa completamente obcecada por esse homem. Você começa a acompanhar tudo, ver se ele tá online, ver o que ele postou, ver os stories dele, você fica noiada. Qual que é a consequência disso, meu amor? Você vai acabar quebrando muito a cara, porque você vai acabar afastando muitos desses homens, né, que vão ficar assustados com tamanha intensidade sua. Outros simplesmente não querem passar para a próxima fase, eles querem continuar solteiros mesmo, então eles simplesmente vão se afastar, vão começar a ficar com outras mulheres, e aí você vai, né, ficar com aquela cara de tacho ali, vai sofrer pra caramba. Você pode acabar se relacionando com homens ruins
ruins, que não tem a ver com você, que não mexem com você, que não tem compatibilidade de valores com você, porque você tem medo de ficar sem nada, ou até medo de não aparecer nada melhor. É aquela história de, esse cara não é assim, cara que eu me apaixonei, aquela coisa maravilhosa, mas ele dá pro gasto, né? Então deixa eu ficar com ele aqui, porque vai que não aparece nada melhor. Ou, esse cara que mexe muito comigo, nossa, ele é incrível, maravilhoso, mas ele traiu a ex dele pra ficar comigo, né? Mas tudo bem, comigo vai ser diferente, porque, né, vai que não aparece nada melhor, entende? Ponto? E aí você vai quebrar a cara lá na frente, você tá só postergando o seu sofrimento, mas ele vai vir com juros, tá? E, olha só, meu amor, a consequência mais intangível, talvez que você não tenha percebido, é que você vai estar perdendo a melhor fase da sua vida em termos de dinamismo. É a melhor fase da sua vida para você ter plena liberdade e exercer todo o poder, a beleza e as possibilidades que a liberdade da vida de solteira te dá, porque mesmo dentro de um relacionamento que você tenha liberdade, que seu cônjuge seja super tranquilo, você nunca vai ter 100% da liberdade que a vida de solteira te proporciona. Você vai estar perdendo a melhor fase da sua vida para autoconhecimento. Claro que dentro de um relacionamento a gente também se conhece bastante através do outro, mas precisa existir um primeiro movimento muito grande da gente com a gente mesma pra gente se conhecer, pra gente fazer coisas diferentes e inusitadas e nos perceber como que eu me sinto aqui, como é que eu me sinto lá, isso faz bem pra mim, isso não faz, aquela pessoa é legal pra mim, aquela outra não gostei muito, não me senti muito confortável. Essa é a melhor fase da vida pra isso. E você vai estar perdendo a melhor fase da sua vida em termos de diversão. Deus, relacionamentos são maravilhosos, eu sou casada, eu sou muito feliz, mas, verdade seja dita, a fase mais divertida da nossa vida, que a gente vai rir mais, que a gente vai fazer mais besteira, que a gente vai ter história pra contar, é da vida solteira. Você pode pegar todos os seus pais aí, né, as pessoas que têm histórias legais pra contar da vida, geralmente são histórias de quando essas pessoas estavam solteiras, porque elas arriscam mais, elas se divertem mais, tudo é muito na brincadeira, não tem compromisso, não tem aquela responsabilidade com o outro, né? Então a gente, né, toma uns tombos na vida, mas se diverte, é legal, é engraçado, tem histórias. Você pode se enfiar em um monte de coisa que você quer, que você nunca nem parou pra pensar antes, né? Mas agora que surgiu, você vai lá e faz. Então essa é a fase que vai te proporcionar mais diversão na sua vida. E é uma fase que depois que você encontra o homem da sua vida e namora e casa, não volta mais. Então jura por Deus que você vai querer pular o mais rápido possível a fase mais divertida da sua vida. Vive essa fase, curte ela, porque daqui a pouco ela acaba e aí você não vai ter história nenhuma pra contar, olha só. E você precisa saber do seguinte, meu amor, existem alguns erros comuns que eu vejo as mulheres cometerem quando estão solteiras. Presta atenção pra ver se você não comete um desses erros aqui. O primeiro erro é seguir a cartilha da mulher solteira clássica. Esse aqui eu cometi e eu me arrependo muito. Então, tô trazendo aqui pra você não fazer isso, tá? Agora com a cabeça mais centrada, mais estudada, madura, né? A gente percebe algumas coisas aí. Qual que é a cartilha da solteira moderna? A vida dela é balada, bebida, bar, contatinhos e sexo casual. Deus, olha só. Não tô dizendo que você não possa ir pra balada ou barzinho, se você gostar, inclusive você pode, mas resumir a sua vida a isso é ficar apenas na superficialidade. E aí sim você vai acabar caindo num buraco de se sentir sozinha, porque quando a gente fica só na superficialidade das relações, bar, balada, bebida, contatinhos, isso pode ser divertido num primeiro momento, mas nada disso vai satisfazer a sua necessidade de conexão. Então, 1, 2, 3 meses disso, você vai cansar, vai ficar muito sozinho e vai querer que essa fase acabe logo. O problema não é isso aqui, mas sim se é só isso aqui que você vem vivendo. Porque se for só isso aqui, você tá sendo solteiro errado. E aí eu entro no ponto da questão do sexo casual. Quando eu tava solteira, eu achava que, tranquila, tô de boa, quero conhecer homens, né? Sou livre, sou uma mulher livre, né? Estamos em pleno século XXI. Mas a grande verdade, meu amor, é que sempre que eu me submetia a esse tipo de relação, eu nunca fiquei feliz. Eu sempre me sentia meio mal depois, meio usada. Num primeiro momento eu achava super legal, né? Descolada, assim. Mas depois aquilo não era bom. Não me sentia feliz, não me sentia realizada. E quando a gente vai acumulando essas experiências, a gente vai se sentindo vazia, né? Porque, de novo, você tá só na superficialidade das relações. Eu não tô dizendo que a gente só pode
pode ou deve transar depois de namorar, casar e ter filhos, mas a gente tá indo pra um extremo, né, de banalização. Conheci o cara hoje, já vou pra cama com ele hoje. Eu nem conheci esse cara direito, né? Não é nem, sei lá, um cara que eu tô ficando há 1 mês, 2 meses, um amigo, uma pessoa que eu tenho um mínimo de conexão e intimidade. Não, hoje em dia mal conheci o cara, já vou pra cama com ele. E quando eu colocava as minhas relações nesse nível de superficialidade e banalização, eu sempre me dava mal depois. Tem umas histórias aqui na cabeça, assim, que olha, só por Deus, não vale a pena. Segundo erro, ao tentar gostar da vida de solteira, você pode acabar abrindo mão completamente do seu objetivo de ter um relacionamento. Esse aqui, assim, as mulheres acabam entrando em bug muitas vezes, né? Porque parece um paradoxo, né? Ou eu gosto de ser solteira ou eu quero um relacionamento. Você pode e deve fazer os dois. Inclusive, o caminho para chegar no relacionamento que você quer é vivenciar bem a vida de solteira, só que sempre com o teu objetivo em mente. Porque pensa que é como se fosse uma estrada, né? O relacionamento tá aqui. Se você se desviar da estrada, não vai chegar, entendeu? Você tem que continuar mirando aqui. Vai curtindo o passeio, né? Bota a cabeça na janelinha ali, vai tomando um vento, mas você tem que continuar na estrada, porque senão você não chega no seu objetivo. O que eu quero dizer com isso? Se permitir ser enrolada por caras que já falaram que não querem relacionamento sério e não mudam de ideia durante 2, 3, 4, 5, 6 meses, até mais de 1 ano. Esse é um exemplo. Outro exemplo, você não tomar iniciativa para conhecer homens. Porque se eu quero um relacionamento, eu tenho que conhecer homens. Eu posso não ser dessas mulheres que ficam no primeiro momento, tá tudo bem. Você não precisa ser essa mulher, mas você precisa conhecer homens, conversar, encontrar. E aí você precisa fazer movimento. Se você ficar na sua casa, ou que nem algumas alunas me falam às vezes, não, porque eu fui pra minha aula de yoga, depois eu fui fazer a dança, aí depois eu fui pra minha aula de artesanato, fui pro meu curso de balé, aí depois fui fazer uma aula de pintura. Muito legal. Quantos homens vão ter nesses lugares? 1, 2. E olha lá, né, meu amor, olha lá. Não é que você não possa fazer isso. Isso faz parte da sua vida de solteira, se você tá feliz e realizada, mas você tá se desviando da sua rota de ter um relacionamento. Coloque também movimentos que te levem a conhecer homens. Conhecer homens faz parte do caminho, tá? Se querendo ou não, faz parte do caminho. Você precisa conhecer homens pra ter um relacionamento. Não adianta você achar que você precisa conhecer um homem só. Porque qual que é a probabilidade de um homem que você conhecer vai ser o teu encaixe perfeito, alma gêmea aí? Não vai acontecer. Precisa conhecer mais de um. Então, precisa se divertir no processo aí, senão não vai rolar. Terceiro erro, só sair com amigas casadas ou que namoram. Aquelas suas amigas, todas de casalzinho, lindinhas, aí você vai lá pro chá de bebê da sua amiga, aí depois suas amigas vão fazer um rolê num restaurante, todas de casal, aí vai na casa da outra fulana. Muito legal, pode ir, mas assim, se a sua vida se resumir a isso, você tá sendo solteira errado. Ou até mesmo aquela mulher que acabou de terminar um relacionamento e continua fazendo os mesmos programas que fazia com o ex-companheiro. De ir sempre no mesmo restaurante que só tem casal, de ir sempre na mesma pracinha ou na mesma igreja. Deus, eu não tô falando que você precisa abrir mão 100% disso, tá bom? Mas você precisa começar a ir atrás da vida e fazer programas que pessoas solteiras façam, porque senão você não vai conhecer pessoas e se relacionar e trocar, desenvolver novas amizades. Você não vai se identificar com as pessoas, você vai se sentir sempre uma estranha, né? Um monte de casal ali, sempre você sozinha. Realmente você é o patinho feio ali. Mas se você tá em lugares com pessoas que são solteiras e que estão curtindo, se divertindo, dançando, você faz parte daquela turma também, tá entendendo? Outro erro que eu vejo muito e que eu cometi. A gente acaba entrando numa noia de focar 100% na beleza, né? Porque como eu tenho que correr atrás da vida quando eu tô solteira, eu acho que então eu tenho que ficar o mais gata possível. Diferente, tô num relacionamento, eu tô mais tranquila ali, já conquistei, né? Aquela coisa. Agora, quando eu tô solteira, não. Se eu não der um trato aqui, né? O negócio vai ficar difícil. E aí a gente acaba focando muito na beleza. Focar na beleza não é errado. Eu realmente acho que a gente tem que se desenvolver, buscar nos sentirmos o mais bonitas possível, principalmente quando a gente tá solteira, pra atrair mais olhares masculinos, sim. Mas se você focar só nisso, você não vai desenvolver outras coisas muito importantes, que são habilidades de flerte, de comunicação, de relacionamento no geral, de autoconhecimento emocional, que também ajudam, aliás, são a grande base, na verdade, né, de um relacionamento. Porque depois que a beleza chama atenção, o que em você faz o homem permanecer? Tua conversa, a forma como você consegue ser sedutora nas palavras, mais doce ali, de uma forma que não seja só sexual. Tudo isso aqui é conteúdo que você precisa trabalhar. Então, cuidado para não focar só na beleza, na aparência aí e ficar
um potinho vazio por dentro. E o último erro, essa aqui é clássica da mulher que quer passar de fase logo o mais rápido possível, é tratar ficante como namorado. Isso provavelmente você já ouviu várias pessoas falando, mas eu não posso deixar de repetir, porque é o que eu mais vejo as mulheres fazendo. E é o cara que você acabou de conhecer, tá ficando há uma semana, tá ficando há um mês, e aí você já dá exclusividade pra ele, para de sair com outros caras, começa a focar nele, já começa a imaginar lá o relacionamento. Você inclusive faz questão de dar segurança pra ele, né, de que você tá só com ele. Você mostra isso com palavras, com atitudes, tá sempre disponível. Não vai funcionar. Esse cara não vai te assumir, ele não vai ter estímulo pra continuar seguindo as fases com você, porque você tá matando o processo de conquista aqui, ao mesmo tempo que vai ficar um processo super pesado pra você, porque você não tá curtindo aquela fase. Ficante, a gente trata como ficante. Essa é a fase. Para de querer pular de fase. Viva a fase do agora. Sabe qual que é a sacada, deusa? É a gente colocar um pouquinho a mais da próxima fase, mas não mais importante. Quando a gente quer sair da fase do ficante pra fase do namorado, a gente tá curtindo a fase do ficante, matou de ouro na fase do namorado ali, que é meu objetivo, né? Tá tudo certo. A última coisa, na verdade, a única coisa que você não vai dar pra esse homem é exclusividade, porque exclusividade é a cereja do bolo do namoro, é o que diferencia de verdade pra valer a ficada do namoro, é aquilo que a gente realmente quer, né? Essa exclusividade, esse comprometimento só com a gente. Então isso você não vai dar. Afinal, esse aqui é o ouro, né? Você vai dar o ouro pro cara. Você vai começar a colocar um pouquinho mais de frequência, de intensidade aos poucos, pelo amor de Deus, pra você ir trazendo esse homem lentamente aqui, porque essa é a forma que a gente muda de fase gradativamente. É claro que se vocês ficarem só uma vez por mês durante um ano, vocês nunca vão sair dessa fase de ficante, na verdade tá estagnado da fase de ficante. Mas a mudança tem que ser lenta e gradual e com coisas que vão criando mais conexão, gerando mais intimidade entre vocês, mas que não é o ouro do comprometimento, da exclusividade, tá bom? E como ser solteira na prática? Deus, olha só, eu vou compartilhar com você agora 3 coisas que eu faria se eu ficasse solteira hoje, tá bom? Já me peguei pensando assim, meu casamento termina, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu focaria nesses 3 pontos aqui e focaria nessa ordem, tá bom? Primeiro ponto, eu focaria em fazer um belo glow up. Ah, meu amor, aí o negócio, né? Porque é claro que hoje eu me cuido, eu busco estar sempre bonita, feminina, o mais agradável e atraente possível pro meu marido. Afinal de contas, eu quero manter esse homem, eu quero manter o desejo dele por mim. Mas fato é que quando a gente tem uma dinâmica de relacionamento, a gente é casado, então outras prioridades também aparecem na vida, né? A gente tem um negócio, a gente vai construindo outras coisas, tem vários outros focos. Então, o ímpeto em se cuidar, ele é diferente de quando você tá solteira, porque você já tá dentro de um relacionamento. Eu sei que se um dia eu, sei lá, não tiver muito bonita, ou minha pele não tiver boa, ou meu cabelo tiver esfarofado, não é por isso que meu marido vai deixar de me amar ou de sentir tesão por mim, né? Um dia, de jeito nenhum. Até porque o conteúdo interno, ele acaba sendo muito mais importante e atraente, né? As nossas conversas, a forma como a gente tem intimidade, conexão emocional, isso é muito mais sedutor do que a aparência em si, no nível de relacionamento que a gente tem na intimidade de um relacionamento, de um casamento hoje. Agora, quando eu tô solteira, não tem nada disso, né? Eu vou ter só a minha carinha, algumas palavras no início ali, né? Pra poder conhecer gente, pra poder atrair homens. Então, o fato que o meu ímpeto aqui vai ter que ser bem maior. E não é ruim, Deus, é bom, porque esses momentos chegam às vezes na nossa vida justamente pra mostrar que a gente pode dar uma boa melhorada aí. Então, eu super focaria num glow up. Ah, deixa eu ver, fazer uma lista de procedimentos aqui que eu quero fazer. Eu já tenho minha lista. Já tem minha lista, mas eu daria uma focada aqui, né? Tiraria a prioridade de algumas coisas e colocaria aqui. Ficaria o mais gata possível, maravilhosa. Renovaria meu guarda-roupa, hidratação no cabelo, pele. Focaria nisso sim, porque isso dá uma bela de uma revigorada na autoestima. E é a fase da vida onde a gente vai mais ter energia pra isso. Se na sua vida de solteira você não foca pra se tornar mais bonita que você puder, dentro das suas características que te fazem única e especial, você não vai fazer dentro de um relacionamento. Eu acredito que a vida é composta de fases. Cada fase pede um movimento específico. A fase de solteira, ela tem essa energia a mais de fazer, de correr atrás da vida, de fazer
fazer as coisas, de a gente se melhorar para estar melhor ali, né, no mercado, ser mais atraente para os homens, chamar mais atenção. Então, eu vou utilizar um melhor benefício, né, o que essa fase tá me pedindo hoje. Então, sim, é importante focar na aparência. Eu não vou ser dessas pessoas hipócritas que chegam para você e falam, não, porque tem que se aceitar e tem que encontrar um cara que gosta de você como você é. É claro que você não vai deixar de ser quem você é ou se moldar completamente para agradar um homem. Agora, é sua responsabilidade ser o mais bonita que você puder. É sua responsabilidade ser o mais atraente possível para os homens, se você quiser ter poder de escolha na hora de flertar, na hora de conhecer e conversar. Isso vai fazer um bem danado, aumenta a nossa libido, a nossa energia vital, a nossa energia sexual e a gente se sente muito bem. Então, faria isso, tá bom? Tô compartilhando com você. Segundo movimento, se eu terminasse hoje meu relacionamento, eu definitivamente não ia querer entrar em um novo relacionamento tão cedo. Ah, deusa, olha isso, juro que eu ia cravar na pedra, tá? Porque a fase de solteira, quando a gente é solteira da forma certa, ela dura pouco, ela não dura muito, né? 3, 4, 5 anos. Inclusive, se você tá solteira há muito tempo, isso não é normal, significa que você não tá sendo solteira da forma certa, tá? Que a solteira que é solteira da forma certa, daqui a pouco vem os homens assim, e aí ela já encontra um cara legal, se conecta e aí desenvolve um relacionamento, porque é a nossa natureza, né? Se conectar e desenvolver relacionamentos. Mas fato é que eu pegaria esse momento então e falaria, beleza, estou solteira, vou curtir esse momento de 6 meses a 1 ano, eu ia me jogar na vida. Eu ia viajar, fazer diversas atividades. Isso eu fiz bastante também antes de conhecer meu marido. Foi até por isso que eu falei, ó, quando você tá solteira direito, né? Foi até em um desses movimentos de sair, de conhecer bastante gente que eu acabei encontrando ele. Mas eu ia sair, eu ia viajar e eu ia focar em conhecer homens. Quando eu falo conhecer homens, eu não estou falando que eu vou sair, né? Já tô colocando pra você imaginar o que eu faria. Mas que eu vou sair e beijar um cara por semana, um cara por dia, que eu vou transar no primeiro encontro de jeito nenhum. Sexo? Não. Só se eu tivesse alguma conexão com o cara, que eu ficasse um pouco mais de tempo, que eu visse alguma coisa, né? Pra gente ter uma intimidade. Eu não tô falando nem que eu precise namorar, mas sexo no primeiro encontro definitivamente não. Mas o que eu ia fazer é sair, é conhecer, é conversar, é bater papo, querer conhecer homens diferentes, que têm costumes diferentes, que fazem coisas diferentes da vida, profissões diferentes, porque isso é tão legal, isso faz com que a gente tenha repertório, bagagem. Poxa, eu nunca conversei com um cara que, sei lá, é surfista, e o outro que é engenheiro, e o outro que é bancário, e um que é moreno, o outro que é loiro, né? Eu ia querer conhecer esses homens, justamente pra enriquecer a minha experiência e a buscar fazer viagens e programas diferentes, conhecer homens em viagens que eu fizesse, em cursos, e entrar em um monte de curso, e ampliar as minhas rodas, e a mudar a minha rotina, fato, porque hoje eu tenho uma rotina de uma mulher casada, se eu fico solteira, eu vou ter uma rotina de mulher solteira, né? E isso, Deus, é maravilhoso, porque vai te fornecer a possibilidade de você expandir a sua mente. O que acontece é que a gente acaba ficando muito presa na nossa bolha, das poucas pessoas que estão ao nosso redor ali, aquela meia dúzia de amigos, e aí tem umas pessoas que trabalham comigo, e aí uns caras da academia, e aí o mundo é isso. Não, o mundo não é isso. O mundo é muito maior. O mundo tem muito mais homens e muito mais possibilidades. Então eu vou furar minha bolha e eu vou me colocar na zona de desconforto de propósito para poder conhecer vários desses caras. Alguns não vão gostar de mim, outros vão querer conversar comigo, outros não vão, outros vão ficar super interessados em mim, alguns eu vou ficar interessada e eles não vão ficar interessados por mim, e tá tudo certo, porque eu vou encarar essa como uma fase de diversão, de brincadeira, de leveza. E durante 6 meses a 1 ano é pra aproveitar bem essa fase. Aí depois que eu saísse dessa fase, né, chegou 6 meses, 1 ano ali, eu falei, bom, opa, agora eu já tô mais comprometida com a minha meta de ter um relacionamento. Eu ainda vou continuar aproveitando a minha solteirice, mas agora o meu foco vai ser mais para um relacionamento. Então eu vou filtrar melhor esses homens que eu conheço, que eu converso. Não vou sair pra qualquer lugar, já vou pensar um pouco mais, vou me posicionar melhor nas redes, já vou começar falando ali pra um cara que eu tô conhecendo, que eu tô num momento de vida que eu tô buscando um parceiro pra construir junto, pra construir uma família. Vou refinar ainda mais as minhas habilidades de relacionamento, né? Porque eu já tenho muitas que eu aprendi ao longo desses últimos anos, mas eu vou continuar estudando muito sobre a cabeça dos homens, porque isso não para. Até porque nesse momento eu ia ter chance de praticar
praticar mais. Quanto mais homens você tiver para praticar suas habilidades de flerte, de conversa, de comunicação, melhor. Porque cada homem vai reagir de um jeito, não é verdade? E aí você vai começar a entender, a comparar. Olha, com esse cara eu falei isso, funcionou. Com esse cara eu falei isso, não deu certo. Será que se eu falar de outro jeito com esse homem funciona melhor? Você tá entendendo? Deus, esse processo de autoconhecimento é riquíssimo, maravilhosíssimo. Você se torna uma outra mulher, um outro nível de mulher quando você segue esses 3 passos aqui. E é o que eu faria, tá bom? Se eu ficasse solteira hoje. De alguma forma, eu acabo fazendo, principalmente do ponto 1 e do ponto 3 no meu relacionamento hoje. Mas se você estiver nessa fase, eu te convido a fazer o ponto 2 também, tá? Porque o ponto 2 é muito certeiro e específico e maravilhoso dessa fase que você está vivendo. Então, não deixa de cumprir todos eles. E Deus, você gostou desse vídeo? Se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber. É muito importante a sua opinião para mim, tá bom? Um grande beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.